assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Dois caras completamente diferentes. De um lado, James Hunt, um britânico bonitão, todo carismático, pegador, do tipo que curte uma festa antes da corrida e que pilota como se fosse a última vez na vida. Do outro lado, Niki Lauda, um austríaco certinho, metódico, meio antissocial, que vive com uma calculadora mental ligada, sempre tentando encontrar a vantagem técnica perfeita. Agora imagina esses dois se encontrando nas pistas de Fórmula 3, lá no início da carreira, e desde o primeiro segundo já rolando faísca. Foi assim que tudo começou. A treta mesmo explode em 1976, quando os dois chegam ao auge, disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E olha, esse campeonato não foi brincadeira. Era como se cada corrida fosse uma batalha de vida ou morte, literalmente. E a graça do filme é justamente ver como os dois vivem o esporte de jeitos opostos. Hunt corre com o coração, no impulso, no risco máximo. Lauda corre com a cabeça, no cálculo, na estratégia. Um se alimenta do caos, o outro da ordem. E isso torna tudo mais tenso, mais emocionante. No começo da temporada, Lauda está dominando. Ele é o campeão do ano anterior. Tá com um carro impecável da Ferrari, vencendo várias corridas, acumulando pontos. Hunt, por outro lado, corre pela McLaren e sofre com problemas técnicos e decisões polêmicas, tipo ser desclassificado por irregularidades no carro. A distância entre eles aumenta e Lauda parece imbatível. Mas James não desiste. Ele vai se recuperando, uma corrida por vez, ganhando moral, melhorando o carro, até que a coisa esquenta de vez. Aí chega o momento que muda tudo. O Grande Prêmio da Alemanha no circuito de Nürburgring, um dos mais perigosos do mundo. Lauda, que sempre foi contra correr ali por causa do risco, até tentou convencer os outros pilotos a boicotar a prova. Mas como não conseguiu, foi para a pista mesmo assim. E aí acontece a tragédia. Ele sofre um acidente gravíssimo, o carro explode, ele fica preso nas ferragens e é atingido pelas chamas. Niki quase morre, queimaduras por todo o corpo, principalmente no rosto. Perde parte da orelha. Os médicos acham que ele não vai sair daquela. Mas Lauda... Lauda é um monstro na determinação. Em questão de 6 semanas, isso mesmo, 6 semanas depois do acidente, ele volta a correr. Cheio de dor, com o rosto ainda em recuperação, usando um capacete adaptado. Enquanto isso, Hunt aproveita as corridas em que Lauda ficou fora para encostar na pontuação. E aí, o campeonato vai pros finalmentes, com a última corrida no Japão, em meio a uma tempestade que deixa tudo ainda mais perigoso. Naquela corrida decisiva, os dois largam com chances de ser campeão. Mas com a chuva pesada e os riscos absurdos, Lauda decide sair da prova. Ele percebe que não vale a pena arriscar a vida de novo. Hunt continua, corre no limite, e mesmo com dificuldades, termina a prova e vence por apenas um ponto. Um único ponto separa os dois. James Hunt é o campeão de 1976. A história já começa com um choque de personalidades. James Hunt, todo impulsivo e chamativo, já aparece como aquele cara que atrai olhares por onde passa. Ele é bonito, falador, não tem filtro, adora uma festa, uma bebida e, claro, as mulheres. Ele é o tipo de piloto que confia no instinto, que arrisca até onde ninguém mais teria coragem. E ele ama isso. Ama a velocidade, o perigo, o caos da pista. E quanto mais arriscado, melhor. Do outro lado, a gente conhece Niki Lauda. Um austríaco frio, direto, que não liga para agradar ninguém. Ele é o oposto total de Hunt. Não tem o carisma, nem o charme, nem o estilo de celebridade. Mas ele tem cérebro, e muito. Lauda estuda cada detalhe técnico do carro, conhece a mecânica como poucos e acredita que o automobilismo se vence com eficiência e estratégia, não com um showzinho. Os dois se encontram ainda nas corridas menores, na Fórmula 3. É ali que a rivalidade começa. Durante uma corrida, os dois já se estranham de cara. E o pior é que, mesmo sendo opostos, os dois são absurdamente bons. Lauda percebe que Hunt não é só um exibido. O cara realmente sabe pilotar. E Hunt, apesar de tirar sarro da chatice de Lauda, entende que tem ali um concorrente duríssimo, alguém que está sempre com o carro perfeito, pronto para aproveitar qualquer vacilo.
O que começa como pura provocação, logo vira competição séria. E com o tempo, essa competição só vai escalando. Os dois sobem para a Fórmula 1 em momentos diferentes, mas o destino vai dando um jeitinho de juntá-los novamente. Lauda consegue uma vaga na Ferrari, que era uma das equipes mais tradicionais, mas que estava meio em baixa. E olha o que ele faz: mete o pé na porta, muda tudo dentro da escuderia, adapta o carro ao seu estilo, dá palpites técnicos que ninguém tinha coragem de dar e começa a vencer. Muito. Enquanto isso, Hunt consegue vaga na McLaren, que também é uma equipe grande, mas ele não chega com a mesma preparação de Lauda. James continua sendo aquele piloto selvagem, que pilota com o coração. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a torcida ama. O público se apaixona por ele, pela ousadia. Só que o problema é, isso não ganha campeonato sozinho. Enquanto Lauda segue vencendo de forma consistente, Hunt sofre com instabilidade. O carro dele quebra, ele é punido por irregularidades técnicas. Parece que tudo está dando errado, mas mesmo com todas essas dificuldades, Hunt não abaixa a cabeça. E é aí que a história começa a tomar outro rumo. Ele percebe que precisa ir além do talento natural, precisa melhorar o carro, precisa treinar mais, precisa ser mais estratégico e, principalmente, ele precisa se manter no jogo até ter uma chance real de bater Lauda, porque ali não é só corrida, é duelo de vida. É como se um precisasse do outro para provar seu próprio valor. Enquanto isso, Lauda está vivendo sua vida com foco total. Ele casa com Marlene, uma mulher que também não é fã de badalação. E isso mostra que, por trás do piloto frio, existe um ser humano que quer viver bem, que ama alguém, mas que não quer perder tempo com bobagens. E ele vai ganhando ponto atrás de ponto no campeonato, abrindo uma vantagem enorme, parecendo imbatível. Só que quanto mais ele vence, mais Hunt se morde de raiva. E essa raiva vira combustível. Hunt começa a correr com mais precisão, a dar entrevistas afiadas, a conquistar o público, e a rivalidade vira manchete em todos os jornais. As pessoas não querem só saber quem vai ganhar, elas querem ver quem vai tombar o outro. E nesse clima fervendo, com os dois chegando ao auge da tensão, vem a próxima parte, o acidente. Mas antes disso, toda essa construção é essencial para a gente entender como dois caras tão diferentes podiam se odiar tanto e ao mesmo tempo se respeitar tanto também. Era como se sem um, o outro não existisse. Hunt precisava de Lauda para provar que era mais do que um showman. Lauda precisava de Hunt para mostrar que ele era mais do que um robô. A essa altura, Niki Lauda está voando. Ele já venceu várias corridas, está com uma vantagem confortável na liderança do campeonato, e a Ferrari está impecável, muito por causa dele mesmo, que ajudou a ajustar o carro até o limite da perfeição. Niki é o tipo de piloto que transforma cada treino numa ciência exata. E enquanto isso, Hunt está correndo atrás do prejuízo. James Hunt começa a melhorar. Seu carro da McLaren passa por ajustes importantes e ele começa a mostrar resultado. Só que a recuperação não é tão simples. Em uma das corridas mais importantes, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas a vitória é tirada depois por uma punição. Dizem que o carro dele estava fora do regulamento. Ele fica possesso. A frustração bate forte e parece que o universo está jogando contra ele. Mas o cara não desiste. Ele volta ainda mais focado. É tipo, tiraram de mim? Beleza. Então vou vencer de novo e de novo até não poderem negar. Nesse momento, o público começa a tomar partido. Tem gente que é Team Hunt por causa do estilo rockstar dele, pela emoção que ele traz. E tem gente que admira Lauda pela disciplina, pela clareza, por ser um gênio frio da velocidade. E essa divisão alimenta ainda mais o espetáculo. O mundo está acompanhando como se fosse uma final de Copa a cada corrida. Mas aí vem o ponto de virada mais intenso do filme. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring. Um lugar lendário, mas também um dos mais perigosos de toda a Fórmula 1. Niki Lauda, já experiente, conhece bem os riscos da pista. Ele tenta convencer os outros pilotos a boicotarem a corrida, dizendo que com o clima chuvoso e as condições do asfalto, correr ali seria suicídio. Mas a maioria não aceita. Inclusive Hunt, que encara isso como uma desculpa de Niki para proteger a liderança. Contra sua vontade, Lauda vai para a corrida. A chuva torna tudo ainda mais tenso. E aí acontece a tragédia. Em uma curva, o carro de Niki perde o controle, bate, pega fogo
e ele fica preso nas ferragens por longos segundos. Quando os outros pilotos conseguem tirá-lo, o estado dele é gravíssimo. O rosto está totalmente queimado, ele inalou fumaça, sofreu queimaduras profundas e está entre a vida e a morte. O filme mostra essa parte com uma força brutal. Não tem como não se arrepiar vendo Lauda no hospital, sendo entubado, recebendo transfusão de sangue, tendo que fazer procedimentos dolorosos, como raspar os pulmões por dentro para tirar o que a fumaça destruiu. E o mais chocante, mesmo em meio a tudo isso, ele assiste às corridas pela TV, acompanhando Hunt se aproximar na tabela de pontos. Dois caras completamente diferentes. De um lado, James Hunt, um britânico bonitão, todo carismático, pegador, do tipo que curte uma festa antes da corrida e que pilota como se fosse a última vez na vida. Do outro lado, Niki Lauda, um austríaco certinho, metódico, meio antissocial, que vive com uma calculadora mental ligada, sempre tentando encontrar a vantagem técnica perfeita. Agora imagina esses dois se encontrando nas pistas de Fórmula 3, lá no início da carreira, e desde o primeiro segundo já rolando faísca. Foi assim que tudo começou. A treta mesmo explode em 1976, quando os dois chegam ao auge, disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E olha, esse campeonato não foi brincadeira. Era como se cada corrida fosse uma batalha de vida ou morte, literalmente. E a graça do filme é justamente ver como os dois vivem o esporte de jeitos opostos. Hunt corre com o coração, no impulso, no risco máximo. Lauda corre com a cabeça, no cálculo, na estratégia. Um se alimenta do caos, o outro da ordem. E isso torna tudo mais tenso, mais emocionante. No começo da temporada, Lauda está dominando. Ele é o campeão do ano anterior. Tá com um carro impecável da Ferrari, vencendo várias corridas, acumulando pontos. Hunt, por outro lado, corre pela McLaren e sofre com problemas técnicos e decisões polêmicas, tipo ser desclassificado por irregularidades no carro. A distância entre eles aumenta e Lauda parece imbatível. Mas James não desiste. Ele vai se recuperando, uma corrida por vez, ganhando moral, melhorando o carro, até que a coisa esquenta de vez. Aí chega o momento que muda tudo. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring, um dos mais perigosos do mundo. Lauda, que sempre foi contra correr ali por causa do risco, até tentou convencer os outros pilotos a boicotar a prova. Mas como não conseguiu, foi para a pista mesmo assim. E aí acontece a tragédia. Ele sofre um acidente gravíssimo, o carro explode, ele fica preso nas ferragens e é atingido pelas chamas. Niki quase morre, queimaduras por todo o corpo, principalmente no rosto. Perde parte da orelha. Os médicos acham que ele não vai sair daquela. Mas Lauda... Lauda é um monstro na determinação. Em questão de 6 semanas, isso mesmo, 6 semanas depois do acidente, ele volta a correr. Cheio de dor, com o rosto ainda em recuperação, usando um capacete adaptado. Enquanto isso, Hunt aproveita as corridas em que Lauda ficou fora para encostar na pontuação. E aí, o campeonato vai pros finalmente, com a última corrida no Japão, em meio a uma tempestade que deixa tudo ainda mais perigoso. Naquela corrida decisiva, os dois largam com chances de ser campeão. Mas com a chuva pesada e os riscos absurdos, Lauda decide sair da prova. Ele percebe que não vale a pena arriscar a vida de novo. Hunt continua, corre no limite, e mesmo com dificuldades, termina a prova e vence por apenas um ponto. Um único ponto separa os dois. James Hunt é o campeão de 1976. A história já começa com um choque de personalidades. James Hunt, todo impulsivo e chamativo, já aparece como aquele cara que atrai olhares por onde passa. Ele é bonito, falador, não tem filtro, adora uma festa, uma bebida e, claro, as mulheres. Ele é o tipo de piloto que confia no instinto, que arrisca até onde ninguém mais teria coragem. E ele ama isso. Ama a velocidade, o perigo, o caos da pista. E quanto mais arriscado, melhor. Do outro lado, a gente conhece Niki Lauda. Um austríaco frio, direto, que não liga para agradar ninguém. Ele é o oposto total de Hunt. Não tem o carisma, nem o charme, nem o estilo de celebridade. Mas ele tem cérebro, e muito. Lauda estuda cada detalhe técnico do carro, conhece a mecânica como poucos e acredita que o automobilismo se vence com eficiência e estratégia, não com um showzinho. Os dois se encontram ainda nas corridas menores, na Fórmula 3.
É ali que a rivalidade começa. Durante uma corrida, os dois já se estranham de cara. E o pior é que, mesmo sendo opostos, os dois são absurdamente bons. Lauda percebe que Hunt não é só um exibido. O cara realmente sabe pilotar. E Hunt, apesar de tirar sarro da chatice de Lauda, entende que tem ali um concorrente duríssimo, alguém que está sempre com o carro perfeito, pronto para aproveitar qualquer vacilo. O que começa como pura provocação, logo vira competição séria. E com o tempo, essa competição só vai escalando. Os dois sobem para a Fórmula 1 em momentos diferentes, mas o destino vai dando um jeitinho de juntá-los novamente. Lauda consegue uma vaga na Ferrari, que era uma das equipes mais tradicionais, mas que estava meio em baixa. E olha o que ele faz. Mete o pé na porta, muda tudo dentro da escuderia, adapta o carro ao seu estilo, dá palpites técnicos que ninguém tinha coragem de dar e começa a vencer. Muito. Enquanto isso, Hunt consegue vaga na McLaren, que também é uma equipe grande, mas ele não chega com a mesma preparação de Lauda. James continua sendo aquele piloto selvagem, que pilota com o coração. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a torcida ama. O público se apaixona por ele, pela ousadia. Só que o problema é, isso não ganha campeonato sozinho. Enquanto Lauda segue vencendo de forma consistente, Hunt sofre com instabilidade. O carro dele quebra, ele é punido por irregularidades técnicas. Parece que tudo está dando errado, mas mesmo com todas essas dificuldades, Hunt não abaixa a cabeça. E é aí que a história começa a tomar outro rumo. Ele percebe que precisa ir além do talento natural, precisa melhorar o carro, precisa treinar mais, precisa ser mais estratégico e, principalmente, ele precisa se manter no jogo até ter uma chance real de bater Lauda, porque ali não é só corrida, é duelo de vida. É como se um precisasse do outro para provar seu próprio valor. Enquanto isso, Lauda está vivendo sua vida com foco total. Ele casa com Marlene, uma mulher que também não é fã de badalação. E isso mostra que, por trás do piloto frio, existe um ser humano que quer viver bem, que ama alguém, mas que não quer perder tempo com bobagens. E ele vai ganhando ponto atrás de ponto no campeonato, abrindo uma vantagem enorme, parecendo imbatível. Só que quanto mais ele vence, mais Hunt se morde de raiva. E essa raiva vira combustível. Hunt começa a correr com mais precisão, a dar entrevistas afiadas, a conquistar o público, e a rivalidade vira manchete em todos os jornais. As pessoas não querem só saber quem vai ganhar, elas querem ver quem vai tombar o outro. E nesse clima fervendo, com os dois chegando ao auge da tensão, vem a próxima parte, o acidente. Mas antes disso, toda essa construção é essencial para a gente entender como dois caras tão diferentes podiam se odiar tanto e ao mesmo tempo se respeitar tanto também. Era como se sem um, o outro não existisse. Hunt precisava de Lauda para provar que era mais do que um showman. Lauda precisava de Hunt para mostrar que ele era mais do que um robô. A essa altura, Niki Lauda está voando. Ele já venceu várias corridas, está com uma vantagem confortável na liderança do campeonato, e a Ferrari está impecável, muito por causa dele mesmo, que ajudou a ajustar o carro até o limite da perfeição. Niki é o tipo de piloto que transforma cada treino numa ciência exata. E enquanto isso, Hunt está correndo atrás do prejuízo. James Hunt começa a melhorar. Seu carro da McLaren passa por ajustes importantes, e ele começa a mostrar resultado. Só que a recuperação não é tão simples. Em uma das corridas mais importantes, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas a vitória é tirada depois por uma punição. Dizem que o carro dele estava fora do regulamento. Ele fica possesso. A frustração bate forte, e parece que o universo está jogando contra ele. Mas o cara não desiste. Ele volta ainda mais focado. É tipo, tiraram de mim? Beleza. Então vou vencer de novo e de novo até não poderem negar. Nesse momento, o público começa a tomar partido. Tem gente que é Team Hunt, por causa do estilo rockstar dele, pela emoção que ele traz. E tem gente que admira Lauda pela disciplina, pela clareza, por ser um gênio frio da velocidade. E essa divisão alimenta ainda mais o espetáculo. O mundo está acompanhando como se fosse uma final de Copa a cada corrida. Mas aí vem o ponto de virada mais intenso do filme. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring. Um lugar lendário, mas também um dos mais perigosos de toda a Fórmula 1. Niki Lauda, já experiente, conhece bem os riscos da pista.
Ele tenta convencer os outros pilotos a boicotarem a corrida, dizendo que com o clima chuvoso e as condições do asfalto, correr ali seria suicídio. Mas a maioria não aceita. Inclusive Hunt, que encara isso como uma desculpa de Nick para proteger a liderança. Contra sua vontade, Lauda vai para a corrida. A chuva torna tudo ainda mais tenso. E aí acontece a tragédia. Em uma curva, o carro de Nick perde o controle, bate, pega fogo e ele fica preso nas ferragens por longos segundos. Quando os outros pilotos conseguem tirá-lo, o estado dele é gravíssimo. O rosto está totalmente queimado, ele inalou fumaça, sofreu queimaduras profundas e está entre a vida e a morte. O filme mostra essa parte com uma força brutal. Não tem como não se arrepiar vendo Lauda no hospital, sendo entubado, recebendo transfusão de sangue, tendo que fazer procedimentos dolorosos, como raspar os pulmões por dentro para tirar o que a fumaça destruiu. E o mais chocante, mesmo em meio a tudo isso, ele assiste às corridas pela TV, acompanhando Hunt se aproximar na tabela de pontos. Dois caras completamente diferentes. De um lado, James Hunt, um britânico bonitão, todo carismático, pegador, do tipo que curte uma festa antes da corrida e que pilota como se fosse a última vez na vida. Do outro lado, Nick Lauda, um austríaco certinho, metódico, meio antissocial, que vive com uma calculadora mental ligada, sempre tentando encontrar a vantagem técnica perfeita. Agora imagina esses dois se encontrando nas pistas de Fórmula 3, lá no início da carreira, e desde o primeiro segundo já rolando faísca. Foi assim que tudo começou. A treta mesmo explode em 1976, quando os dois chegam ao auge, disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E olha, esse campeonato não foi brincadeira. Era como se cada corrida fosse uma batalha de vida ou morte, literalmente. E a graça do filme é justamente ver como os dois vivem o esporte de jeitos opostos. Hunt corre com o coração, no impulso, no risco máximo. Lauda corre com a cabeça, no cálculo, na estratégia. Um se alimenta do caos, o outro da ordem. E isso torna tudo mais tenso, mais emocionante. No começo da temporada, Lauda está dominando. Ele é o campeão do ano anterior. Tá com um carro impecável da Ferrari, vencendo várias corridas, acumulando pontos. Hunt, por outro lado, corre pela McLaren e sofre com problemas técnicos e decisões polêmicas, tipo ser desclassificado por irregularidades no carro. A distância entre eles aumenta e Lauda parece imbatível. Mas James não desiste. Ele vai se recuperando, uma corrida por vez, ganhando moral, melhorando o carro, até que a coisa esquenta de vez. Aí chega o momento que muda tudo. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring, um dos mais perigosos do mundo. Lauda, que sempre foi contra correr ali por causa do risco, até tentou convencer os outros pilotos a boicotar a prova. Mas como não conseguiu, foi para a pista mesmo assim. E aí acontece a tragédia. Ele sofre um acidente gravíssimo, o carro explode, ele fica preso nas ferragens e é atingido pelas chamas. Nick quase morre, queimaduras por todo o corpo, principalmente no rosto. Perde parte da orelha. Os médicos acham que ele não vai sair daquela. Mas Lauda... Lauda é um monstro na determinação. Em questão de 6 semanas, isso mesmo, 6 semanas depois do acidente, ele volta a correr. Cheio de dor, com o rosto ainda em recuperação, usando um capacete adaptado. Enquanto isso, Hunt aproveita as corridas em que Lauda ficou fora para encostar na pontuação. E aí, o campeonato vai pros finalmentes, com a última corrida no Japão, em meio a uma tempestade que deixa tudo ainda mais perigoso. Naquela corrida decisiva, os dois largam com chances de ser campeão. Mas com a chuva pesada e os riscos absurdos, Lauda decide sair da prova. Ele percebe que não vale a pena arriscar a vida de novo. Hunt continua, corre no limite, e mesmo com dificuldades, termina a prova e vence por apenas 1 ponto. Um único ponto separa os dois. James Hunt é o campeão de 1976. A história já começa com um choque de personalidades. James Hunt, todo impulsivo e chamativo, já aparece como aquele cara que atrai olhares por onde passa. Ele é bonito, falador, não tem filtro, adora uma festa, uma bebida e, claro, as mulheres. Ele é o tipo de piloto que confia no instinto, que arrisca até onde ninguém mais teria coragem. E ele ama isso. Ama a velocidade, o perigo, o caos da pista. E quanto mais arriscado, melhor. Do outro lado, a gente conhece Nick Lauda. Um austríaco frio,
direto, que não liga para agradar ninguém. Ele é o oposto total de Hunt. Não tem o carisma, nem o charme, nem o estilo de celebridade. Mas ele tem cérebro, e muito. Lauda estuda cada detalhe técnico do carro, conhece a mecânica como poucos e acredita que o automobilismo se vence com eficiência e estratégia, não com um showzinho. Os dois se encontram ainda nas corridas menores, na Fórmula 3. É ali que a rivalidade começa. Durante uma corrida, os dois já se estranham de cara. E o pior é que, mesmo sendo opostos, os dois são absurdamente bons. Lauda percebe que Hunt não é só um exibido. O cara realmente sabe pilotar. E Hunt, apesar de tirar sarro da chatice de Lauda, entende que tem ali um concorrente duríssimo, alguém que está sempre com o carro perfeito, pronto para aproveitar qualquer vacilo. O que começa como pura provocação, logo vira competição séria. E com o tempo, essa competição só vai escalando. Os dois sobem para a Fórmula 1 em momentos diferentes, mas o destino vai dando um jeitinho de juntá-los novamente. Lauda consegue uma vaga na Ferrari, que era uma das equipes mais tradicionais, mas que estava meio em baixa. E olha o que ele faz. Mete o pé na porta, muda tudo dentro da escuderia, adapta o carro ao seu estilo, dá palpites técnicos que ninguém tinha coragem de dar e começa a vencer. Muito. Enquanto isso, Hunt consegue vaga na McLaren, que também é uma equipe grande, mas ele não chega com a mesma preparação de Lauda. James continua sendo aquele piloto selvagem, que pilota com o coração. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a torcida ama. O público se apaixona por ele, pela ousadia. Só que o problema é, isso não ganha campeonato sozinho. Enquanto Lauda segue vencendo de forma consistente, Hunt sofre com instabilidade. O carro dele quebra, ele é punido por irregularidades técnicas. Parece que tudo está dando errado, mas mesmo com todas essas dificuldades, Hunt não abaixa a cabeça. E é aí que a história começa a tomar outro rumo. Ele percebe que precisa ir além do talento natural, precisa melhorar o carro, precisa treinar mais, precisa ser mais estratégico e, principalmente, ele precisa se manter no jogo até ter uma chance real de bater Lauda, porque ali não é só corrida, é duelo de vida. É como se um precisasse do outro para provar seu próprio valor. Enquanto isso, Lauda está vivendo sua vida com foco total. Ele casa com Marlene, uma mulher que também não é fã de badalação. E isso mostra que, por trás do piloto frio, existe um ser humano que quer viver bem, que ama alguém, mas que não quer perder tempo com bobagens. E ele vai ganhando ponto atrás de ponto no campeonato, abrindo uma vantagem enorme, parecendo imbatível. Só que quanto mais ele vence, mais Hunt se morde de raiva. E essa raiva vira combustível. Hunt começa a correr com mais precisão, a dar entrevistas afiadas, a conquistar o público, e a rivalidade vira manchete em todos os jornais. As pessoas não querem só saber quem vai ganhar, elas querem ver quem vai tombar o outro. E nesse clima fervendo, com os dois chegando ao auge da tensão, vem a próxima parte, o acidente. Mas antes disso, toda essa construção é essencial para a gente entender como dois caras tão diferentes podiam se odiar tanto e ao mesmo tempo se respeitar tanto também. Era como se sem um, o outro não existisse. Hunt precisava de Lauda para provar que era mais do que um showman. Lauda precisava de Hunt para mostrar que ele era mais do que um robô. A essa altura, Niki Lauda está voando. Ele já venceu várias corridas, está com uma vantagem confortável na liderança do campeonato, e a Ferrari está impecável, muito por causa dele mesmo, que ajudou a ajustar o carro até o limite da perfeição. Niki é o tipo de piloto que transforma cada treino numa ciência exata. E enquanto isso, Hunt está correndo atrás do prejuízo. James Hunt começa a melhorar. Seu carro da McLaren passa por ajustes importantes e ele começa a mostrar resultado. Só que a recuperação não é tão simples. Em uma das corridas mais importantes, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas a vitória é tirada depois por uma punição. Dizem que o carro dele estava fora do regulamento. Ele fica possesso. A frustração bate forte e parece que o universo está jogando contra ele. Mas o cara não desiste. Ele volta ainda mais focado. É tipo, tiraram de mim? Beleza. Então vou vencer de novo e de novo até não poderem negar. Nesse momento, o público começa a tomar partido. Tem gente que é Team Hunt, por causa do estilo rockstar dele, pela emoção que ele traz.
E tem gente que admira Lauda pela disciplina, pela clareza, por ser um gênio frio da velocidade. E essa divisão alimenta ainda mais o espetáculo. O mundo está acompanhando como se fosse uma final de Copa a cada corrida. Mas aí vem o ponto de virada mais intenso do filme. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring. Um lugar lendário, mas também um dos mais perigosos de toda a Fórmula 1. Niki Lauda, já experiente, conhece bem os riscos da pista. Ele tenta convencer os outros pilotos a boicotarem a corrida, dizendo que com o clima chuvoso e as condições do asfalto, correr ali seria suicídio. Mas a maioria não aceita. Inclusive Hunt, que encara isso como uma desculpa de Niki para proteger a liderança. Contra sua vontade, Lauda vai para a corrida. A chuva torna tudo ainda mais tenso. E aí acontece a tragédia. Em uma curva, o carro de Niki perde o controle, bate, pega fogo e ele fica preso nas ferragens por longos segundos. Quando os outros pilotos conseguem tirá-lo, o estado dele é gravíssimo. O rosto está totalmente queimado, ele inalou fumaça, sofreu queimaduras profundas e está entre a vida e a morte. O filme mostra essa parte com uma força brutal. Não tem como não se arrepiar vendo Lauda no hospital, sendo entubado, recebendo transfusão de sangue, tendo que fazer procedimentos dolorosos, como raspar os pulmões por dentro para tirar o que a fumaça destruiu. E o mais chocante, mesmo em meio a tudo isso, ele assiste às corridas pela TV, acompanhando Hunt se aproximar na tabela de pontos. Dois caras completamente diferentes. De um lado, James Hunt, um britânico bonitão, todo carismático, pegador, do tipo que curte uma festa antes da corrida e que pilota como se fosse a última vez na vida. Do outro lado, Niki Lauda, um austríaco certinho, metódico, meio antissocial, que vive com uma calculadora mental ligada, sempre tentando encontrar a vantagem técnica perfeita. Agora imagina esses dois se encontrando nas pistas de Fórmula 3, lá no início da carreira, e desde o primeiro segundo já rolando faísca. Foi assim que tudo começou. A treta mesmo explode em 1976, quando os dois chegam ao auge, disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E olha, esse campeonato não foi brincadeira. Era como se cada corrida fosse uma batalha de vida ou morte, literalmente. E a graça do filme é justamente ver como os dois vivem o esporte de jeitos opostos. Hunt corre com o coração, no impulso, no risco máximo. Lauda corre com a cabeça, no cálculo, na estratégia. Um se alimenta do caos, o outro da ordem. E isso torna tudo mais tenso, mais emocionante. No começo da temporada, Lauda está dominando. Ele é o campeão do ano anterior. Tá com um carro impecável da Ferrari, vencendo várias corridas, acumulando pontos. Hunt, por outro lado, corre pela McLaren e sofre com problemas técnicos e decisões polêmicas, tipo ser desclassificado por irregularidades no carro. A distância entre eles aumenta e Lauda parece imbatível. Mas James não desiste. Ele vai se recuperando, uma corrida por vez, ganhando moral, melhorando o carro, até que a coisa esquenta de vez. Aí chega o momento que muda tudo. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring, um dos mais perigosos do mundo. Lauda, que sempre foi contra correr ali por causa do risco, até tentou convencer os outros pilotos a boicotar a prova. Mas como não conseguiu, foi para a pista mesmo assim. E aí acontece a tragédia. Ele sofre um acidente gravíssimo, o carro explode, ele fica preso nas ferragens e é atingido pelas chamas. Niki quase morre, queimaduras por todo o corpo, principalmente no rosto. Perde parte da orelha. Os médicos acham que ele não vai sair daquela. Mas Lauda... Lauda é um monstro na determinação. Em questão de 6 semanas, isso mesmo, 6 semanas depois do acidente, ele volta a correr. Cheio de dor, com o rosto ainda em recuperação, usando um capacete adaptado. Enquanto isso, Hunt aproveita as corridas em que Lauda ficou fora para encostar na pontuação. E aí, o campeonato vai para os finalmentes, com a última corrida no Japão, em meio a uma tempestade que deixa tudo ainda mais perigoso. Naquela corrida decisiva, os dois largam com chances de ser campeão. Mas com a chuva pesada e os riscos absurdos, Lauda decide sair da prova. Ele percebe que não vale a pena arriscar a vida de novo. Hunt continua, corre no limite, e mesmo com dificuldades, termina a prova e vence por apenas 1 ponto. Um único ponto separa os dois. James Hunt é o campeão de 1976. A história já começa com um choque de personalidades.
James Hunt, todo impulsivo e chamativo, já aparece como aquele cara que atrai olhares por onde passa. Ele é bonito, falador, não tem filtro, adora uma festa, uma bebida e, claro, as mulheres. Ele é o tipo de piloto que confia no instinto, que arrisca até onde ninguém mais teria coragem. E ele ama isso. Ama a velocidade, o perigo, o caos da pista. E quanto mais arriscado, melhor. Do outro lado, a gente conhece Niki Lauda, um austríaco frio, direto, que não liga para agradar ninguém. Ele é o oposto total de Hunt. Não tem o carisma, nem o charme, nem o estilo de celebridade. Mas ele tem cérebro, e muito. Lauda estuda cada detalhe técnico do carro, conhece a mecânica como poucos e acredita que o automobilismo se vence com eficiência e estratégia, não com um showzinho. Os dois se encontram ainda nas corridas menores, na Fórmula 3. É ali que a rivalidade começa. Durante uma corrida, os dois já se estranham de cara. E o pior é que, mesmo sendo opostos, os dois são absurdamente bons. Lauda percebe que Hunt não é só um exibido. O cara realmente sabe pilotar. E Hunt, apesar de tirar sarro da chatice de Lauda, entende que tem ali um concorrente duríssimo, alguém que está sempre com o carro perfeito, pronto para aproveitar qualquer vacilo. O que começa como pura provocação, logo vira competição séria. E com o tempo, essa competição só vai escalando. Os dois sobem para a Fórmula 1 em momentos diferentes, mas o destino vai dando um jeitinho de juntá-los novamente. Lauda consegue uma vaga na Ferrari, que era uma das equipes mais tradicionais, mas que estava meio em baixa. E olha o que ele faz. Mete o pé na porta, muda tudo dentro da escuderia, adapta o carro ao seu estilo, dá palpites técnicos que ninguém tinha coragem de dar e começa a vencer. Muito. Enquanto isso, Hunt consegue vaga na McLaren, que também é uma equipe grande, mas ele não chega com a mesma preparação de Lauda. James continua sendo aquele piloto selvagem, que pilota com o coração. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a torcida ama. O público se apaixona por ele, pela ousadia. Só que o problema é, isso não ganha campeonato sozinho. Enquanto Lauda segue vencendo de forma consistente, Hunt sofre com instabilidade. O carro dele quebra, ele é punido por irregularidades técnicas. Parece que tudo está dando errado, mas mesmo com todas essas dificuldades, Hunt não abaixa a cabeça. E é aí que a história começa a tomar outro rumo. Ele percebe que precisa ir além do talento natural, precisa melhorar o carro, precisa treinar mais, precisa ser mais estratégico e, principalmente, ele precisa se manter no jogo até ter uma chance real de bater Lauda, porque ali não é só corrida, é duelo de vida. É como se um precisasse do outro para provar seu próprio valor. Enquanto isso, Lauda está vivendo sua vida com foco total. Ele casa com Marlene, uma mulher que também não é fã de badalação. E isso mostra que, por trás do piloto frio, existe um ser humano que quer viver bem, que ama alguém, mas que não quer perder tempo com bobagens. E ele vai ganhando ponto atrás de ponto no campeonato, abrindo uma vantagem enorme, parecendo imbatível. Só que quanto mais ele vence, mais Hunt se morde de raiva. E essa raiva vira combustível. Hunt começa a correr com mais precisão, a dar entrevistas afiadas, a conquistar o público, e a rivalidade vira manchete em todos os jornais. As pessoas não querem só saber quem vai ganhar, elas querem ver quem vai tombar o outro. E nesse clima fervendo, com os dois chegando ao auge da tensão, vem a próxima parte, o acidente. Mas antes disso, toda essa construção é essencial para a gente entender como dois caras tão diferentes podiam se odiar tanto e ao mesmo tempo se respeitar tanto também. Era como se sem um, o outro não existisse. Hunt precisava de Lauda para provar que era mais do que um showman. Lauda precisava de Hunt para mostrar que ele era mais do que um robô. A essa altura, Niki Lauda está voando. Ele já venceu várias corridas, está com uma vantagem confortável na liderança do campeonato, e a Ferrari está impecável, muito por causa dele mesmo, que ajudou a ajustar o carro até o limite da perfeição. Niki é o tipo de piloto que transforma cada treino numa ciência exata. E enquanto isso, Hunt está correndo atrás do prejuízo. James Hunt começa a melhorar. Seu carro da McLaren passa por ajustes importantes e ele começa a mostrar resultado. Só que a recuperação não é tão simples. Em uma das corridas mais importantes, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas a vitória é tirada depois por uma punição.
Dizem que o carro dele estava fora do regulamento. Ele fica possesso. A frustração bate forte e parece que o universo está jogando contra ele. Mas o cara não desiste. Ele volta ainda mais focado. É tipo, tiraram de mim? Beleza. Então vou vencer de novo e de novo até não poderem negar. Nesse momento, o público começa a tomar partido. Tem gente que é Team Hunt por causa do estilo rockstar dele, pela emoção que ele traz. E tem gente que admira Lauda pela disciplina, pela clareza, por ser um gênio frio da velocidade. E essa divisão alimenta ainda mais o espetáculo. O mundo está acompanhando como se fosse uma final de Copa a cada corrida. Mas aí vem o ponto de virada mais intenso do filme. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring. Um lugar lendário, mas também um dos mais perigosos de toda a Fórmula 1. Niki Lauda, já experiente, conhece bem os riscos da pista. Ele tenta convencer os outros pilotos a boicotarem a corrida, dizendo que com o clima chuvoso e as condições do asfalto, correr ali seria suicídio. Mas a maioria não aceita. Inclusive Hunt, que encara isso como uma desculpa de Niki para proteger a liderança. Contra sua vontade, Lauda vai para a corrida. A chuva torna tudo ainda mais tenso. E aí acontece a tragédia. Em uma curva, o carro de Niki perde o controle, bate, pega fogo e ele fica preso nas ferragens por longos segundos. Quando os outros pilotos conseguem tirá-lo, o estado dele é gravíssimo. O rosto está totalmente queimado. Ele inalou fumaça, sofreu queimaduras profundas e está entre a vida e a morte. O filme mostra essa parte com uma força brutal. Não tem como não se arrepiar vendo Lauda no hospital, sendo entubado, recebendo transfusão de sangue, tendo que fazer procedimentos dolorosos, como raspar os pulmões por dentro para tirar o que a fumaça destruiu. E o mais chocante, mesmo em meio a tudo isso, ele assiste às corridas pela TV, acompanhando Hunt se aproximar na tabela de pontos. Dois caras completamente diferentes. De um lado, James Hunt, um britânico bonitão, todo carismático, pegador, do tipo que curte uma festa antes da corrida e que pilota como se fosse a última vez na vida. Do outro lado, Niki Lauda, um austríaco certinho, metódico, meio antissocial, que vive com uma calculadora mental ligada, sempre tentando encontrar a vantagem técnica perfeita. Agora imagina esses dois se encontrando nas pistas de Fórmula 3, lá no início da carreira, e desde o primeiro segundo já rolando faísca. Foi assim que tudo começou. A treta mesmo explode em 1976, quando os dois chegam ao auge, disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E olha, esse campeonato não foi brincadeira. Era como se cada corrida fosse uma batalha de vida ou morte, literalmente. E a graça do filme é justamente ver como os dois vivem o esporte de jeitos opostos. Hunt corre com o coração, no impulso, no risco máximo. Lauda corre com a cabeça, no cálculo, na estratégia. Um se alimenta do caos, o outro da ordem. E isso torna tudo mais tenso, mais emocionante. No começo da temporada, Lauda está dominando. Ele é o campeão do ano anterior. Tá com um carro impecável da Ferrari, vencendo várias corridas, acumulando pontos. Hunt, por outro lado, corre pela McLaren e sofre com problemas técnicos e decisões polêmicas, tipo ser desclassificado por irregularidades no carro. A distância entre eles aumenta e Lauda parece imbatível. Mas James não desiste. Ele vai se recuperando, uma corrida por vez, ganhando moral, melhorando o carro, até que a coisa esquenta de vez. Aí chega o momento que muda tudo. O Grande Prêmio da Alemanha no circuito de Nürburgring, um dos mais perigosos do mundo. Lauda, que sempre foi contra correr ali por causa do risco, até tentou convencer os outros pilotos a boicotar a prova. Mas como não conseguiu, foi para a pista mesmo assim. E aí acontece a tragédia. Ele sofre um acidente gravíssimo, o carro explode, ele fica preso nas ferragens e é atingido pelas chamas. Niki quase morre, queimaduras por todo o corpo, principalmente no rosto. Perde parte da orelha. Os médicos acham que ele não vai sair daquela. Mas Lauda... Lauda é um monstro na determinação. Em questão de 6 semanas, isso mesmo, 6 semanas depois do acidente, ele volta a correr. Cheio de dor, com o rosto ainda em recuperação, usando um capacete adaptado. Enquanto isso, Hunt aproveita as corridas em que Lauda ficou fora para encostar na pontuação. E aí, o campeonato vai pros finalmentes, com a última corrida no Japão, em meio a uma tempestade que deixa tudo ainda mais perigoso.
Naquela corrida decisiva, os dois largam com chances de ser campeão. Mas com a chuva pesada e os riscos absurdos, Lauda decide sair da prova. Ele percebe que não vale a pena arriscar a vida de novo. Hunt continua, corre no limite, e mesmo com dificuldades, termina a prova e vence por apenas um ponto. Um único ponto separa os dois. James Hunt é o campeão de 1976. A história já começa com um choque de personalidades. James Hunt, todo impulsivo e chamativo, já aparece como aquele cara que atrai olhares por onde passa. Ele é bonito, falador, não tem filtro, adora uma festa, uma bebida e, claro, as mulheres. Ele é o tipo de piloto que confia no instinto, que arrisca até onde ninguém mais teria coragem. E ele ama isso. Ama a velocidade, o perigo, o caos da pista. E quanto mais arriscado, melhor. Do outro lado, a gente conhece Niki Lauda. Um austríaco frio, direto, que não liga para agradar ninguém. Ele é o oposto total de Hunt. Não tem o carisma, nem o charme, nem o estilo de celebridade. Mas ele tem cérebro, e muito. Lauda estuda cada detalhe técnico do carro, conhece a mecânica como poucos e acredita que o automobilismo se vence com eficiência e estratégia, não com um showzinho. Os dois se encontram ainda nas corridas menores, na Fórmula 3. É ali que a rivalidade começa. Durante uma corrida, os dois já se estranham de cara. E o pior é que, mesmo sendo opostos, os dois são absurdamente bons. Lauda percebe que Hunt não é só um exibido. O cara realmente sabe pilotar. E Hunt, apesar de tirar sarro da chatice de Lauda, entende que tem ali um concorrente duríssimo, alguém que está sempre com o carro perfeito, pronto para aproveitar qualquer vacilo. O que começa como pura provocação, logo vira competição séria. E com o tempo, essa competição só vai escalando. Os dois sobem para a Fórmula 1 em momentos diferentes, mas o destino vai dando um jeitinho de juntá-los novamente. Lauda consegue uma vaga na Ferrari, que era uma das equipes mais tradicionais, mas que estava meio em baixa. E olha o que ele faz. Mete o pé na porta, muda tudo dentro da escuderia, adapta o carro ao seu estilo, dá palpites técnicos que ninguém tinha coragem de dar e começa a vencer. Muito. Enquanto isso, Hunt consegue vaga na McLaren, que também é uma equipe grande, mas ele não chega com a mesma preparação de Lauda. James continua sendo aquele piloto selvagem, que pilota com o coração. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a torcida ama. O público se apaixona por ele, pela ousadia. Só que o problema é, isso não ganha campeonato sozinho. Enquanto Lauda segue vencendo de forma consistente, Hunt sofre com instabilidade. O carro dele quebra, ele é punido por irregularidades técnicas. Parece que tudo está dando errado. Mas mesmo com todas essas dificuldades, Hunt não abaixa a cabeça. E é aí que a história começa a tomar outro rumo. Ele percebe que precisa ir além do talento natural, precisa melhorar o carro, precisa treinar mais, precisa ser mais estratégico. E, principalmente, ele precisa se manter no jogo até ter uma chance real de bater Lauda. Porque ali não é só corrida. É duelo de vida. É como se um precisasse do outro para provar seu próprio valor. Enquanto isso, Lauda está vivendo sua vida com foco total. Ele casa com Marlene, uma mulher que também não é fã de badalação. E isso mostra que, por trás do piloto frio, existe um ser humano que quer viver bem, que ama alguém, mas que não quer perder tempo com bobagens. E ele vai ganhando ponto atrás de ponto no campeonato, abrindo uma vantagem enorme, parecendo imbatível. Só que quanto mais ele vence, mais Hunt se morde de raiva. E essa raiva vira combustível. Hunt começa a correr com mais precisão, a dar entrevistas afiadas, a conquistar o público, e a rivalidade vira manchete em todos os jornais. As pessoas não querem só saber quem vai ganhar, elas querem ver quem vai tombar o outro. E nesse clima fervendo, com os dois chegando ao auge da tensão, vem a próxima parte, o acidente. Mas antes disso, toda essa construção é essencial para a gente entender como dois caras tão diferentes podiam se odiar tanto e ao mesmo tempo se respeitar tanto também. Era como se sem um, o outro não existisse. Hunt precisava de Lauda para provar que era mais do que um showman. Lauda precisava de Hunt para mostrar que ele era mais do que um robô. A essa altura, Niki Lauda está voando. Ele já venceu várias corridas, está com uma vantagem confortável na liderança do campeonato, e a Ferrari está impecável,
muito por causa dele mesmo, que ajudou a ajustar o carro até o limite da perfeição. Nick é o tipo de piloto que transforma cada treino numa ciência exata. E enquanto isso, Hunt está correndo atrás do prejuízo. James Hunt começa a melhorar. Seu carro da McLaren passa por ajustes importantes e ele começa a mostrar resultado. Só que a recuperação não é tão simples. Em uma das corridas mais importantes, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas a vitória é tirada depois por uma punição. Dizem que o carro dele estava fora do regulamento. Ele fica possesso. A frustração bate forte e parece que o universo está jogando contra ele. Mas o cara não desiste. Ele volta ainda mais focado. É tipo, tiraram de mim? Beleza. Então vou vencer de novo e de novo até não poderem negar. Nesse momento, o público começa a tomar partido. Tem gente que é Team Hunt por causa do estilo rockstar dele, pela emoção que ele traz. E tem gente que admira Lauda pela disciplina, pela clareza, por ser um gênio frio da velocidade. E essa divisão alimenta ainda mais o espetáculo. O mundo está acompanhando como se fosse uma final de Copa a cada corrida. Mas aí vem o ponto de virada mais intenso do filme. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring. Um lugar lendário, mas também um dos mais perigosos de toda a Fórmula 1. Niki Lauda, já experiente, conhece bem os riscos da pista. Ele tenta convencer os outros pilotos a boicotarem a corrida, dizendo que com o clima chuvoso e as condições do asfalto, correr ali seria suicídio. Mas a maioria não aceita. Inclusive Hunt, que encara isso como uma desculpa de Nick para proteger a liderança. Contra sua vontade, Lauda vai para a corrida. A chuva torna tudo ainda mais tenso. E aí acontece a tragédia. Em uma curva, o carro de Nick perde o controle, bate, pega fogo e ele fica preso nas ferragens por longos segundos. Quando os outros pilotos conseguem tirá-lo, o estado dele é gravíssimo. O rosto está totalmente queimado, ele inalou fumaça, sofreu queimaduras profundas e está entre a vida e a morte. O filme mostra essa parte com uma força brutal. Não tem como não se arrepiar vendo Lauda no hospital, sendo entubado, recebendo transfusão de sangue, tendo que fazer procedimentos dolorosos, como raspar os pulmões por dentro para tirar o que a fumaça destruiu. E o mais chocante, mesmo em meio a tudo isso, ele assiste às corridas pela TV, acompanhando Hunt se aproximar na tabela de pontos. Dois caras completamente diferentes. De um lado, James Hunt, um britânico bonitão, todo carismático, pegador, do tipo que curte uma festa antes da corrida e que pilota como se fosse a última vez na vida. Do outro lado, Niki Lauda, um austríaco certinho, metódico, meio antissocial, que vive com uma calculadora mental ligada, sempre tentando encontrar a vantagem técnica perfeita. Agora imagina esses dois se encontrando nas pistas de Fórmula 3, lá no início da carreira, e desde o primeiro segundo já rolando faísca. Foi assim que tudo começou. A treta mesmo explode em 1976, quando os dois chegam ao auge, disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E olha, esse campeonato não foi brincadeira. Era como se cada corrida fosse uma batalha de vida ou morte, literalmente. E a graça do filme é justamente ver como os dois vivem o esporte de jeitos opostos. Hunt corre com o coração, no impulso, no risco máximo. Lauda corre com a cabeça, no cálculo, na estratégia. Um se alimenta do caos, o outro da ordem. E isso torna tudo mais tenso, mais emocionante. No começo da temporada, Lauda está dominando. Ele é o campeão do ano anterior. Tá com um carro impecável da Ferrari, vencendo várias corridas, acumulando pontos. Hunt, por outro lado, corre pela McLaren e sofre com problemas técnicos e decisões polêmicas, tipo ser desclassificado por irregularidades no carro. A distância entre eles aumenta e Lauda parece imbatível. Mas James não desiste. Ele vai se recuperando, uma corrida por vez, ganhando moral, melhorando o carro, até que a coisa esquenta de vez. Aí chega o momento que muda tudo. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring, um dos mais perigosos do mundo. Lauda, que sempre foi contra correr ali por causa do risco, até tentou convencer os outros pilotos a boicotar a prova. Mas como não conseguiu, foi para a pista mesmo assim. E aí acontece a tragédia. Ele sofre um acidente gravíssimo, o carro explode, ele fica preso nas ferragens e é atingido pelas chamas. Nick quase morre, queimaduras por todo o corpo, principalmente no rosto. Perde parte da orelha.
Os médicos acham que ele não vai sair daquela. Mas Lauda... Cara, Lauda é um monstro na determinação. Em questão de 6 semanas, isso mesmo, 6 semanas depois do acidente, ele volta a correr. Cheio de dor, com o rosto ainda em recuperação, usando um capacete adaptado. Enquanto isso, Hunt aproveita as corridas em que Lauda ficou fora para encostar na pontuação. E aí, o campeonato vai pros finalmentes, com a última corrida no Japão, em meio a uma tempestade que deixa tudo ainda mais perigoso. Naquela corrida decisiva, os dois largam com chances de ser campeão. Mas com a chuva pesada e os riscos absurdos, Lauda decide sair da prova. Ele percebe que não vale a pena arriscar a vida de novo. Hunt continua. Corre no limite. E mesmo com dificuldades, termina a prova e vence por apenas 1 ponto. Um único ponto separa os dois. James Hunt é o campeão de 1976. A história já começa com um choque de personalidades. James Hunt, todo impulsivo e chamativo, já aparece como aquele cara que atrai olhares por onde passa. Ele é bonito, falador, não tem filtro, adora uma festa, uma bebida e, claro, as mulheres. Ele é o tipo de piloto que confia no instinto, que arrisca até onde ninguém mais teria coragem. E ele ama isso. Ama a velocidade, o perigo, o caos da pista. E quanto mais arriscado, melhor. Do outro lado, a gente conhece Niki Lauda. Um austríaco frio, direto, que não liga para agradar ninguém. Ele é o oposto total de Hunt. Não tem o carisma, nem o charme, nem o estilo de celebridade. Mas ele tem cérebro, e muito. Lauda estuda cada detalhe técnico do carro, conhece a mecânica como poucos e acredita que o automobilismo se vence com eficiência e estratégia, não com um showzinho. Os dois se encontram ainda nas corridas menores, na Fórmula 3. É ali que a rivalidade começa. Durante uma corrida, os dois já se estranham de cara. E o pior é que, mesmo sendo opostos, os dois são absurdamente bons. Lauda percebe que Hunt não é só um exibido. O cara realmente sabe pilotar. E Hunt, apesar de tirar sarro da chatice de Lauda, entende que tem ali um concorrente duríssimo, alguém que está sempre com o carro perfeito, pronto para aproveitar qualquer vacilo. O que começa como pura provocação, logo vira competição séria. E com o tempo, essa competição só vai escalando. Os dois sobem para a Fórmula 1 em momentos diferentes, mas o destino vai dando um jeitinho de juntá-los novamente. Lauda consegue uma vaga na Ferrari, que era uma das equipes mais tradicionais, mas que estava meio em baixa. E olha o que ele faz. Mete o pé na porta, muda tudo dentro da escuderia, adapta o carro ao seu estilo, dá palpites técnicos que ninguém tinha coragem de dar e começa a vencer. Muito. Enquanto isso, Hunt consegue vaga na McLaren, que também é uma equipe grande, mas ele não chega com a mesma preparação de Lauda. James continua sendo aquele piloto selvagem, que pilota com o coração. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a torcida ama. O público se apaixona por ele, pela ousadia. Só que o problema é, isso não ganha campeonato sozinho. Enquanto Lauda segue vencendo de forma consistente, Hunt sofre com instabilidade. O carro dele quebra, ele é punido por irregularidades técnicas. Parece que tudo está dando errado, mas mesmo com todas essas dificuldades, Hunt não abaixa a cabeça. E é aí que a história começa a tomar outro rumo. Ele percebe que precisa ir além do talento natural, precisa melhorar o carro, precisa treinar mais, precisa ser mais estratégico e, principalmente, ele precisa se manter no jogo até ter uma chance real de bater Lauda, porque ali não é só corrida, é duelo de vida. É como se um precisasse do outro para provar seu próprio valor. Enquanto isso, Lauda está vivendo sua vida com foco total. Ele casa com Marlene, uma mulher que também não é fã de badalação. E isso mostra que, por trás do piloto frio, existe um ser humano que quer viver bem, que ama alguém, mas que não quer perder tempo com bobagens. E ele vai ganhando ponto atrás de ponto no campeonato, abrindo uma vantagem enorme, parecendo imbatível. Só que quanto mais ele vence, mais Hunt se morde de raiva. E essa raiva vira combustível. Hunt começa a correr com mais precisão, a dar entrevistas afiadas, a conquistar o público, e a rivalidade vira manchete em todos os jornais. As pessoas não querem só saber quem vai ganhar, elas querem ver quem vai tombar o outro. E nesse clima fervendo, com os dois chegando ao auge da tensão, vem a próxima parte, o acidente. Mas antes disso,
toda essa construção é essencial para a gente entender como dois caras tão diferentes podiam se odiar tanto e ao mesmo tempo se respeitar tanto também. Era como se sem um, o outro não existisse. Hunt precisava de Lauda para provar que era mais do que um showman. Lauda precisava de Hunt para mostrar que ele era mais do que um robô. A essa altura, Niki Lauda está voando. Ele já venceu várias corridas, está com uma vantagem confortável na liderança do campeonato, e a Ferrari está impecável, muito por causa dele mesmo, que ajudou a ajustar o carro até o limite da perfeição. Niki é o tipo de piloto que transforma cada treino numa ciência exata. E enquanto isso, Hunt está correndo atrás do prejuízo. James Hunt começa a melhorar. Seu carro da McLaren passa por ajustes importantes e ele começa a mostrar resultado. Só que a recuperação não é tão simples. Em uma das corridas mais importantes, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas a vitória é tirada depois por uma punição. Dizem que o carro dele estava fora do regulamento. Ele fica possesso. A frustração bate forte e parece que o universo está jogando contra ele. Mas o cara não desiste. Ele volta ainda mais focado. É tipo, tiraram de mim? Beleza. Então vou vencer de novo e de novo até não poderem negar. Nesse momento, o público começa a tomar partido. Tem gente que é Team Hunt por causa do estilo rockstar dele, pela emoção que ele traz. E tem gente que admira Lauda pela disciplina, pela clareza, por ser um gênio frio da velocidade. E essa divisão alimenta ainda mais o espetáculo. O mundo está acompanhando como se fosse uma final de Copa a cada corrida. Mas aí vem o ponto de virada mais intenso do filme. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring. Um lugar lendário, mas também um dos mais perigosos de toda a Fórmula 1. Niki Lauda, já experiente, conhece bem os riscos da pista. Ele tenta convencer os outros pilotos a boicotarem a corrida, dizendo que com o clima chuvoso e as condições do asfalto, correr ali seria suicídio. Mas a maioria não aceita. Inclusive Hunt, que encara isso como uma desculpa de Niki para proteger a liderança. Contra sua vontade, Lauda vai para a corrida. A chuva torna tudo ainda mais tenso. E aí acontece a tragédia. Em uma curva, o carro de Niki perde o controle, bate, pega fogo e ele fica preso nas ferragens por longos segundos. Quando os outros pilotos conseguem tirá-lo, o estado dele é gravíssimo. O rosto está totalmente queimado, ele inalou fumaça, sofreu queimaduras profundas e está entre a vida e a morte. O filme mostra essa parte com uma força brutal. Não tem como não se arrepiar vendo Lauda no hospital, sendo entubado, recebendo transfusão de sangue, tendo que fazer procedimentos dolorosos, como raspar os pulmões por dentro para tirar o que a fumaça destruiu. E o mais chocante, mesmo em meio a tudo isso, ele assiste às corridas pela TV, acompanhando Hunt se aproximar na tabela de pontos. Dois caras completamente diferentes. De um lado, James Hunt, um britânico bonitão, todo carismático, pegador, do tipo que curte uma festa antes da corrida e que pilota como se fosse a última vez na vida. Do outro lado, Niki Lauda, um austríaco certinho, metódico, meio antissocial, que vive com uma calculadora mental ligada, sempre tentando encontrar a vantagem técnica perfeita. Agora imagina esses dois se encontrando nas pistas de Fórmula 3, lá no início da carreira, e desde o primeiro segundo já rolando faísca. Foi assim que tudo começou. A treta mesmo explode em 1976, quando os dois chegam ao auge, disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E olha, esse campeonato não foi brincadeira. Era como se cada corrida fosse uma batalha de vida ou morte, literalmente. E a graça do filme é justamente ver como os dois vivem o esporte de jeitos opostos. Hunt corre com o coração, no impulso, no risco máximo. Lauda corre com a cabeça, no cálculo, na estratégia. Um se alimenta do caos, o outro da ordem. E isso torna tudo mais tenso, mais emocionante. No começo da temporada, Lauda está dominando. Ele é o campeão do ano anterior. Tá com um carro impecável da Ferrari, vencendo várias corridas, acumulando pontos. Hunt, por outro lado, corre pela McLaren e sofre com problemas técnicos e decisões polêmicas, tipo ser desclassificado por irregularidades no carro. A distância entre eles aumenta e Lauda parece imbatível. Mas James não desiste. Ele vai se recuperando, uma corrida por vez, ganhando moral, melhorando o carro, até que a coisa esquenta de vez. Aí chega o momento que muda tudo. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring.
um dos mais perigosos do mundo. Lauda, que sempre foi contra correr ali por causa do risco, até tentou convencer os outros pilotos a boicotar a prova. Mas como não conseguiu, foi para a pista mesmo assim. E aí acontece a tragédia. Ele sofre um acidente gravíssimo, o carro explode, ele fica preso nas ferragens e é atingido pelas chamas. Nick quase morre, queimaduras por todo o corpo, principalmente no rosto. Perde parte da orelha. Os médicos acham que ele não vai sair daquela. Mas Lauda... Cara, Lauda é um monstro na determinação. Em questão de 6 semanas, isso mesmo, 6 semanas depois do acidente, ele volta a correr. Cheio de dor, com o rosto ainda em recuperação, usando um capacete adaptado. Enquanto isso, Hunt aproveita as corridas em que Lauda ficou fora para encostar na pontuação. E aí, o campeonato vai pros finalmentes, com a última corrida no Japão, em meio a uma tempestade que deixa tudo ainda mais perigoso. Naquela corrida decisiva, os dois largam com chances de ser campeão. Mas com a chuva pesada e os riscos absurdos, Lauda decide sair da prova. Ele percebe que não vale a pena arriscar a vida de novo. Hunt continua, corre no limite, e mesmo com dificuldades, termina a prova e vence por apenas um ponto. Um único ponto separa os dois. James Hunt é o campeão de 1976. A história já começa com um choque de personalidades. James Hunt, todo impulsivo e chamativo, já aparece como aquele cara que atrai olhares por onde passa. Ele é bonito, falador, não tem filtro, adora uma festa, uma bebida e, claro, as mulheres. Ele é o tipo de piloto que confia no instinto, que arrisca até onde ninguém mais teria coragem. E ele ama isso. Ama a velocidade, o perigo, o caos da pista. E quanto mais arriscado, melhor. Do outro lado, a gente conhece Nick Lauda. Um austríaco frio, direto, que não liga para agradar ninguém. Ele é o oposto total de Hunt. Não tem o carisma, nem o charme, nem o estilo de celebridade. Mas ele tem cérebro, e muito. Lauda estuda cada detalhe técnico do carro, conhece a mecânica como poucos e acredita que o automobilismo se vence com eficiência e estratégia, não com um showzinho. Os dois se encontram ainda nas corridas menores, na Fórmula 3. É ali que a rivalidade começa. Durante uma corrida, os dois já se estranham de cara. E o pior é que, mesmo sendo opostos, os dois são absurdamente bons. Lauda percebe que Hunt não é só um exibido. O cara realmente sabe pilotar. E Hunt, apesar de tirar sarro da chatice de Lauda, entende que tem ali um concorrente duríssimo, alguém que está sempre com o carro perfeito, pronto para aproveitar qualquer vacilo. O que começa como pura provocação, logo vira competição séria. E com o tempo, essa competição só vai escalando. Os dois sobem para a Fórmula 1 em momentos diferentes, mas o destino vai dando um jeitinho de juntá-los novamente. Lauda consegue uma vaga na Ferrari, que era uma das equipes mais tradicionais, mas que estava meio em baixa. E olha o que ele faz. Mete o pé na porta, muda tudo dentro da escuderia, adapta o carro ao seu estilo, dá palpites técnicos que ninguém tinha coragem de dar e começa a vencer. Muito. Enquanto isso, Hunt consegue vaga na McLaren, que também é uma equipe grande, mas ele não chega com a mesma preparação de Lauda. James continua sendo aquele piloto selvagem, que pilota com o coração. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a torcida ama. O público se apaixona por ele, pela ousadia. Só que o problema é, isso não ganha campeonato sozinho. Enquanto Lauda segue vencendo de forma consistente, Hunt sofre com instabilidade. O carro dele quebra, ele é punido por irregularidades técnicas. Parece que tudo está dando errado, mas mesmo com todas essas dificuldades, Hunt não abaixa a cabeça. E é aí que a história começa a tomar outro rumo. Ele percebe que precisa ir além do talento natural, precisa melhorar o carro, precisa treinar mais, precisa ser mais estratégico e, principalmente, ele precisa se manter no jogo até ter uma chance real de bater Lauda, porque ali não é só corrida, é duelo de vida. É como se um precisasse do outro para provar seu próprio valor. Enquanto isso, Lauda está vivendo sua vida com foco total. Ele casa com Marlene, uma mulher que também não é fã de badalação. E isso mostra que, por trás do piloto frio, existe um ser humano que quer viver bem, que ama alguém, mas que não quer perder tempo com bobagens. E ele vai ganhando ponto atrás de ponto no campeonato, abrindo uma vantagem enorme, parecendo imbatível.
Só que quanto mais ele vence, mais Hunt se morde de raiva. E essa raiva vira combustível. Hunt começa a correr com mais precisão, a dar entrevistas afiadas, a conquistar o público, e a rivalidade vira manchete em todos os jornais. As pessoas não querem só saber quem vai ganhar, elas querem ver quem vai tombar o outro. E nesse clima fervendo, com os dois chegando ao auge da tensão, vem a próxima parte, o acidente. Mas antes disso, toda essa construção é essencial para a gente entender como dois caras tão diferentes podiam se odiar tanto e ao mesmo tempo se respeitar tanto também. Era como se sem um, o outro não existisse. Hunt precisava de Lauda para provar que era mais do que um showman. Lauda precisava de Hunt para mostrar que ele era mais do que um robô. A essa altura, Niki Lauda está voando. Ele já venceu várias corridas, está com uma vantagem confortável na liderança do campeonato, e a Ferrari está impecável, muito por causa dele mesmo, que ajudou a ajustar o carro até o limite da perfeição. Niki é o tipo de piloto que transforma cada treino numa ciência exata. E enquanto isso, Hunt está correndo atrás do prejuízo. James Hunt começa a melhorar. Seu carro da McLaren passa por ajustes importantes e ele começa a mostrar resultado. Só que a recuperação não é tão simples. Em uma das corridas mais importantes, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas a vitória é tirada depois por uma punição. Dizem que o carro dele estava fora do regulamento. Ele fica possesso. A frustração bate forte e parece que o universo está jogando contra ele. Mas o cara não desiste. Ele volta ainda mais focado. É tipo, tiraram de mim? Beleza. Então vou vencer de novo e de novo até não poderem negar. Nesse momento, o público começa a tomar partido. Tem gente que é Team Hunt, por causa do estilo rockstar dele, pela emoção que ele traz. E tem gente que admira Lauda pela disciplina, pela clareza, por ser um gênio frio da velocidade. E essa divisão alimenta ainda mais o espetáculo. O mundo está acompanhando como se fosse uma final de Copa a cada corrida. Mas aí vem o ponto de virada mais intenso do filme. O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Nürburgring. Um lugar lendário, mas também um dos mais perigosos de toda a Fórmula 1. Niki Lauda, já experiente, conhece bem os riscos da pista. Ele tenta convencer os outros pilotos a boicotarem a corrida, dizendo que com o clima chuvoso e as condições do asfalto, correr ali seria suicídio. Mas a maioria não aceita. Inclusive Hunt, que encara isso como uma desculpa de Niki para proteger a liderança. Contra sua vontade, Lauda vai para a corrida. A chuva torna tudo ainda mais tenso. E aí acontece a tragédia. Em uma curva, o carro de Niki perde o controle, bate, pega fogo e ele fica preso nas ferragens por longos segundos. Quando os outros pilotos conseguem tirá-lo, o estado dele é gravíssimo. O rosto está totalmente queimado, ele inalou fumaça, sofreu queimaduras profundas e está entre a vida e a morte. O filme mostra essa parte com uma força brutal. Não tem como não se arrepiar vendo Lauda no hospital, sendo entubado, recebendo transfusão de sangue, tendo que fazer procedimentos dolorosos, como raspar os pulmões por dentro para tirar o que a fumaça destruiu. E o mais chocante, mesmo em meio a tudo isso, ele assiste às corridas pela TV, acompanhando Hunt se aproximar na tabela de pontos. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.